Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos, vou ler aqui 3 versículos, justamente sobre a que nós chamamos, e depois vou explicar isso, a primeira pregação pentecostal, não é? Atos capítulo 2, versículo 14, diz assim, Atos 2 e 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, interessante que aqui se diz os 11 porque o substituto de Judas já for eleito, né? No caso Matias. Então com Pedro já eram os 12 novamente, senão não faria sentido, né? Judas já não estava mais entre eles, mas aqui já havia, o colégio apostólico já estava novamente com 12. Então Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Ele então faz algum esclarecimento ali necessário, e aí a pregação propriamente dita vai começar no versículo 22, quando ele diz: varões israelitas, escutai estas palavras. E aí começa a pregação: há Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Ele continua, vai falando até a conclusão, que é no versículo, que ocorre no versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pronto. Isso que é uma pregação verdadeiramente pentecostal. Começou com Jesus e terminou com Cristo. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas começo aqui então com alguns agradecimentos. Agradeço, claro, sobretudo a Deus pelo privilégio de escrever mais este livro, Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Agradeço a minha família que está aqui presente, minha esposa Luciana, minha filha Júlia, e agradeço também a nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, começando pelo nosso querido irmão Ronaldo, que é o diretor executivo da nossa casa, agradecendo também a equipe que trabalhou no livro, especialmente o nosso querido irmão Miqueias, que é o responsável pelo copydesk, não é? A preparação dos originais e também a revisão do texto. E não dá para citar o nome de todos, agradeço também ao querido pastor Charles, aqui que representa, não é, a equipe de vendas da CPAD, que é uma grande equipe, lá com o pastor Cícero, que é o gerente, também o pastor Joãozinho, que trabalha com as filiais e tal, e o pastor Charles, que é gerente dessa grande loja, essa Mega Store, não é por acaso que ela tem esse nome, uma loja muito importante, que inclusive os irmãos que estão me acompanhando pela internet e ainda não conhecem, devem conhecê-la, porque aqui você tem inclusive livros em outros idiomas, em espanhol, em inglês, e livros de todo tipo, e é uma loja de 3 andares, então veja que é realmente uma mega store. Agradeço então a nossa CPAD e quero aqui dar uma palavra sobre essa série. Eu até brinquei na outra vez que eu vim aqui, que numa certa ocasião alguém fez uma crítica, alguém querendo me criticar, acabou na verdade me dando uma palavra de estímulo, não é? Veja como as coisas às vezes podem soar de maneira diferente, e às vezes uma crítica pode até te ajudar a fazer algo melhor ainda. Então numa certa ocasião, por causa daquele meu livro Erros que os Pregadores Devem Evitar, que é uma série, não é? Depois tem mais erros que os pregadores devem evitar, erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Alguém disse: o Ciro é um autor de obras inacabadas, né? Os livros dele nunca acabam. E eu falei: não é que é verdade? Realmente, porque a única obra acabada de fato é a Bíblia, não é? A Bíblia é o livro que inclusive deu selo da inspiração divina, então não cabe mais nenhum acréscimo. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, eu sou mesmo autor de obras inacabadas. E aí então
E isso me motivou ainda mais a pensar em séries. E numa certa ocasião, quando o nosso irmão Ronaldo me pediu para fazer uma série, aí sim, as outras séries acabaram acontecendo, não é? Mas esta realmente foi planejada. Quando o irmão Ronaldo me pediu para fazer uma série, eu já tinha, por graça de Deus, na minha mente este projeto, não é? Esse projeto para fazer a série Pregadores da Bíblia, são pioneiros em alguma coisa. No caso de João Batista, por exemplo, ele é um pioneiro, porque ele é o precursor de Cristo, é o primeiro pregador que aparece nos tempos do Novo Testamento, é justamente João Batista. Depois, no caso de Estevão, foi o pioneiro também no que tange a apologética cristã, foi o primeiro apologista do Evangelho, e também, claro, foi pioneiro no que tange ao martírio, tanto que ele é chamado do protomártir do Evangelho. Agora temos Pedro, que eu estou chamando também de primeiro pregador pentecostal. E eu preciso, claro, justificar esse título, porque eu estou aqui defendendo uma tese, né? Porque quando se fala de pentecostalismo, alguém vai dizer, não, o pentecostalismo, a data que na verdade o pentecostalismo começou, o período em que mais ou menos começou, foi lá no começo do século XX, talvez 1901, mas poderíamos também retroceder um pouco mais, e eu queria até falar um pouquinho disso aqui para justificar esse título, Pedro, primeiro pregador pentecostal. Mas deixe-me citar alguma coisa aqui também, que sempre me perguntam sobre a metodologia que eu utilizo. Porque, claro, quem vai construir um prédio, por exemplo, tem as etapas que são seguidas. Quando a gente pensa numa grande obra, por exemplo, numa obra arquitetônica, quando a gente pensa nas obras do arquiteto Niemeyer, por exemplo, você tem primeiro, claro, a criação, para depois vir a formação e em seguida a feitura propriamente dita, não é? O acabamento também, não é? Então veja que tudo começa com uma criação. Então Niemeyer, por exemplo, quando ele projetou Brasília, ele criou, ele foi o criador, vamos dizer assim. E aí depois, isso foi encaminhado, a ideia dele, a criação dele foi encaminhada para uma equipe de engenharia, e aí houve aqueles que prepararam, que formaram, ou seja, deram forma àquilo que estava previamente criado. A própria criação de Deus também obedece a essas três etapas: criação, formação e feitura. Tanto que lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 7, os irmãos que são leitores da Bíblia conhecem esse versículo de cor. O que diz lá? Diz que Deus nos criou, nos formou e nos fez para a sua glória. Veja, criação, formação e feitura. Quando se fala de um livro, a gente está também falando dessas três etapas. Quando falamos de uma série, da mesma forma. Então, antes de eu pensar num livro, eu já pensei na série. Então, primeiro, claro, com a ajuda do Espírito Santo, eu criei na minha mente, me veio à mente os 7 livros da série, que cada livro teria 7 capítulos. Você pode notar que cada livro tem 7 capítulos, são 7 livros com 7 capítulos. Mas irmão, se o irmão gosta do número 7, hein? Me parece, eu tenho várias mensagens, inclusive, que são 7. As 7 últimas palavras de Paulo, preguei há pouco tempo. As 7 palavras de João Batista, 7 passos para alguma coisa. Sempre o número 7 me persegue, não é? Nesse sentido. Mas eu gosto do número 7, porque o número 7, claro, dentro da numerologia bíblica, que não deve ser confundida com essa numerologia que é usada aí para se fazer previsões e etc., algo ligado à astrologia. Não, a numerologia bíblica, ela apresenta alguns números que têm significados importantes. Por exemplo, o número 3, o número da Trindade, não é? O número 7 é um número que encerra a perfeição, encerra a totalidade, não é? São 7 os dias da semana, não é? Deus trabalhou inclusive no 7º dia. Alguém diz, não, Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Mas você já leu com cuidado Gênesis capítulo 2, versículo 1? Diz que Deus, tendo
concluído a obra no dia sétimo, ele então descansou. Deus trabalhou inclusive no dia sétimo. Bom, não quero aqui ficar divagando sobre esses pontos. Deixa-me falar uma coisa aqui que eu prometi já, que é falar sobre a justificativa do título desse livro, porque esse livro, de certo modo, pode ser até uma provocação. Alguém pode ver como uma provocação. Não, como assim? Algumas pessoas até me questionaram. Não, Pedro foi o primeiro pregador pentecostal. O pentecostalismo é recente, surgiu agora. Então, claro, você tem que entender que eu estou defendendo uma tese do ponto de vista de que eu sou, claro, um pentecostal. Eu sou ligado ao pentecostalismo, sou da Assembleia de Deus. Então, para nós que somos pentecostais, assim como para os batistas e para os presbiterianos e os batistas, eles vão encontrar uma ligação, claro, com a Bíblia. Você fala com os presbiterianos, qual a origem do presbiterianismo? Claro que ele vai falar do movimento histórico, etc., da reforma, mas ele vai também fazer questão de citar ali a ligação da doutrina ou da teologia defendida pelos presbiterianos com a Bíblia, assim como os batistas. Nós assembleianos, que somos pentecostais, falo nós, referindo-se a mim, claro, eu sei que aqui não temos apenas assembleianos, mas todos pertencemos à família de Deus. Mas nós que somos assembleianos, pentecostais, nós defendemos sem dúvida a origem da teologia ou do movimento pentecostal na Bíblia. Mas os críticos do pentecostalismo, claro, eles têm outra visão. Eles vão dizer que, na verdade, eu até fiz um roteiro aqui, que eu vou até ler alguma coisa para ganhar poder de síntese aqui na minha fala. Então veja, os críticos do movimento pentecostal dizem que ele não deriva a rigor da Bíblia, mas deriva, ou seja, é um subproduto de tradições norte-americanas, influenciadas, claro, pelo puritanismo, pelo pietismo e principalmente pelo metodismo. No livro Pentecostes da CPAD, um autor muito importante chamado Robert Menzies, ele disse inclusive que há um consenso, há um consenso geral de que as origens do movimento pentecostal moderno podem ser rastreadas até 1º de janeiro de 1901, ou seja, século XX já, numa pequena escola bíblica de Topeka, Kansas, que foi fundada pelo muito citado quando se fala de história do pentecostalismo, Charles Fox Parham. Então, a origem propriamente do movimento pentecostal moderno, observe bem, o movimento pentecostal moderno, porque nós como pentecostais, claro, acreditamos que esse movimento pentecostal moderno é na verdade um reavivamento da fé pentecostal, mas não a origem propriamente dita. A origem propriamente dita, como nós estamos defendendo aqui, é o dia de Pentecostes, é lá Atos 2, quando Pedro inclusive pregou a primeira pregação pentecostal. Mas falando dessa história aí, defendida pelos críticos e até também pelos próprios pentecostais, mas se referindo ao movimento pentecostal moderno, não à origem propriamente dita. Então veja, menciona-se, claro, a influência da tradição metodista, lá no século XVIII, podemos retroceder até o século XVIII, especialmente ali para John Wesley, que foi aquele importante pregador que viveu entre 1703 e 1791, que era um pregador que foi muito influenciado, aliás, por dois pregadores calvinistas, que foi o Jonathan Edwards e o George Whitefield. Só que apesar disso, John Wesley, os irmãos sabem que ele apreciava mais a teologia arminiana. Ele teve como sucessor John Fletcher, que começou a descrever essa experiência já em termos de batismo com o Espírito Santo, aí que começou mais a ênfase para o batismo do Espírito Santo associado com o Pentecostes, como uma segunda bênção, como dizem os nossos irmãos de outras tradições, ou seja, uma experiência posterior à conversão, um revestimento de poder.
E a teologia desses dois pregadores, John Wesley e Fletcher, acabou influenciando também grandes evangelistas que surgiram a posteriori, como Charles Finney, Phoebe Palmer e assim por diante. Já no século 21 começaram a surgir as primeiras agremiações, as primeiras denominações pentecostais, mas que não eram conhecidas como pentecostais, mas sim como movimento da santidade, Holiness, não é? Como Associação Nacional Holiness, Associação Holiness e etc. Os primeiros crentes batizados com o Espírito Santo, propriamente, nesse conceito defendido pelos pentecostais, surgiram a informação de que lá na década de 1870, né, lá em algum lugar dos Estados Unidos, em alguns lugares, né, destacando-se uma crente muito fervorosa, muito famosa, que tem livros até pela CPAD, que é Mary Woodworth, né? E assim por diante. A fé pentecostal foi sendo disseminada, especialmente por esse pregador que eu já citei, o Charles Fox Parham, e isso chegou até a Rua Azusa. A Rua Azusa, que foi o grande, digamos assim, o centro irradiador da fé pentecostal em todo o mundo. Aquele movimento que aconteceu ali, especialmente em 1906, com aquele pregador chamado William Joseph Seymour, né, que viveu entre 1870 e 1922, que foi aluno de Parham, né? Lembra de Parham, de Topeka, Kansas, como eu citei? Então tudo começou ali, mas quando ele influenciou o Seymour, aí sim que lá o movimento, o reavivamento da fé pentecostal realmente começou a se difundir por toda parte. Pessoas que passaram por ali levaram para outros países, né? Foi por isso que chegou também ao Brasil, né? Você sabe que a fé pentecostal chegou ao Brasil mais ou menos nessa época. 1906 estava acontecendo um grande avivamento na Rua Azusa, e começou no começo desse século 20, né? 1900 e pouco. 1910, por exemplo, a Assembleia de Deus chegou ao Brasil. Chegaram os missionários, os suecos, vindos dos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Claro que a denominação Assembleia de Deus ela foi surgir posteriormente, mas o movimento pentecostal já começou a chegar ao Brasil, não só por esses dois pregadores, mas também a própria denominação Congregação Cristã do Brasil também começa no início do século, se bem que a Congregação Cristã ela se mantém assim, de uma maneira muito fechada, né? Enquanto que a Assembleia de Deus, ela se dividiu, se subdividiu. Hoje você tem várias expressões daquilo que é chamado Assembleia de Deus, mas existe ainda a Assembleia de Deus que segue, por assim dizer, o chamado pentecostalismo clássico, que é, a meu ver, modéstia à parte, o que nós poderíamos chamar de pentecostalismo bíblico. Alguém dirá, não, pentecostalismo clássico é o que surgiu lá com Parham, né, no Kansas, e lá também na Rua Azusa. Sim, isso aí foi um reavivamento. Como eu estou defendendo então no livro, nós temos a origem do pentecostalismo, das doutrinas pentecostais, na própria Bíblia. E aí eu fiz toda essa introdução, mas o livro não trata apenas dessa questão. O livro, claro, tem 2 capítulos, são os 2 capítulos finais, que tratam do pentecostalismo, em Pedro, nos dias dos apóstolos, mas o livro ele também é biográfico. Mas era uma coisa que eu queria até enfatizar no começo, sobre o gênero desses livros dessa série. Geralmente quando você vê um livro sobre Pedro, um livro sobre Paulo, um livro sobre João Batista, você pensa, claro, no gênero biográfico, ou talvez no gênero historiográfico. Mas como nós temos o objetivo
de atingir não somente o público acadêmico, mas o leitor de maneira geral, porque um dos meus maiores prazeres, eu já disse aqui em outra ocasião, é também despertar nas pessoas para a leitura. Eu fico muito feliz quando uma pessoa me procura e diz: olha, irmão Ciro, o primeiro livro que eu li foi o seu. Eu fico feliz porque eu tenho esse objetivo também de despertar as pessoas para a leitura. Então, os irmãos vão perceber, quem já leu algum livro de nossa modesta autoria, certamente notou que nós não trabalhamos, por assim dizer, um gênero único. No livro de Estevão, por exemplo, até a equipe que fez aqui a quarta capa, até percebeu isso. Eu fico feliz porque eles leram, né, e perceberam aqui que cada capítulo tem um gênero diferente. Então, por exemplo, o primeiro capítulo a ênfase um enfoque histórico, depois o segundo prático, o terceiro teológico, o quarto homilético, o quinto apologético, o sexto exegético e o último capítulo inspirativo. Pedro vai mais ou menos nessa linha. Você não vai encontrar um único gênero. Você vai encontrar aqui, claro, uma abordagem exegética, você vai encontrar uma abordagem teológica, você vai encontrar uma abordagem biográfica também, porque, claro, não dá para colocar um título de Pedro num livro e esquecer-se ou ignorar a sua vida desde o início até a sua morte, não é? Então, Pedro é um personagem muito importante. Depois do Senhor Jesus, inclusive, Pedro é o personagem mais conhecido, claro, ao lado de Paulo, citado em todo o Novo Testamento. Só que Pedro tem uma diferença de Paulo. Pedro ele é citado ao longo de todo o Novo Testamento, praticamente, não é? Desde os Evangelhos. Paulo ele vai começar a ser citado em Atos, capítulo 9, ou talvez de maneira indireta já no capítulo 6, porque no capítulo 6 ali, quando se menciona aquelas sinagogas que tinham representantes que debatiam com Estevão. Veja como Estevão era de fato um apologista, porque ele debatia. Ali é usado o verbo, inclusive aquele verbo disputar, que é um verbo apologético. Você que é estudioso do Novo Testamento sabe que o verbo ali no grego é um verbo relacionado com a apologética cristã. Estevão era um defensor do Evangelho, então ele debatia em alto nível com os representantes das sinagogas. Entre eles, muito possivelmente, estava Paulo, que já era um grande debatedor, um homem que foi criado inicialmente em Tarso, que era um centro da educação na época, depois também em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Então veja a formação de Paulo, que era um poliglota. Paulo não conseguia resistir. Veja que diz ali que aqueles que debatiam com Estevão não conseguiam resistir, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, mas também muito preparado, não é? Mas Deus permitiu a sua morte. Depois Deus levanta Paulo como um grande apologista. Mas o assunto aqui hoje é Pedro, mas como os assuntos se interligam, eu acabo abrindo alguns parênteses aqui, citando um ou outro pregador da mesma série. Mas eu dizia que Pedro, depois do Senhor Jesus, é o personagem mais citado ao longo de todo o Novo Testamento, mais até do que Paulo, não em quantidade, mas sim de maneira representativa em todo o Novo Testamento, porque ele já começa a ser mencionado nos Evangelhos. Paulo só vai começar a ser mencionado, aliás, o nome Paulo propriamente só aparece no capítulo 13 de Atos. A primeira vez que o termo Paulo aparece no Novo Testamento nem é uma referência ao apóstolo Paulo, e sim a Sérgio Paulo, que era um procurador, um procônsul, não é? Depois vem o nome de Paulo. Mas Saulo, digamos assim, como Saulo, né? ou a pessoa de Paulo, ela já começa a ser mencionada de maneira indireta no capítulo 6 de Atos, e depois de maneira direta no capítulo 9, quando ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco. Mas no caso de Pedro, o livro então ele cobre toda a vida de Pedro. Toda a vida de Pedro nos Evangelhos. Pode ver que é um livro até um tanto volumoso. Alguém até achou que a obra de João Batista ficou
não muito volumosa, não porque João Batista não seja importante, mas é porque de fato nós não temos muitas informações assim de fontes primárias, né? Nós priorizamos as fontes primárias. Claro que há outras fontes, ao longo das obras a gente cita inclusive, mas a gente prioriza as fontes primárias. E as fontes primárias de João Batista são os próprios evangelhos, alguma coisa em Atos também, e Flávio Josefo, não é? No caso de Pedro, você já tem mais fontes na própria Bíblia. Você tem várias menções de Pedro e tal, e vários destaques que você pode fazer. Então nós mencionamos desde a conversão, né? Falando da conversão de Pedro, né? Aqui tem alguns pormenores que estão no livro que eu nem vou citar, e sempre destacando aquilo que nós falamos, além de destacar o seu caráter, muito importante, destacando também o fato de Pedro ter sido um pioneiro. Veja que todos os personagens dessa série, nós estamos enfatizando que eles são pioneiros. Pedro, no caso, ele é pioneiro em que sentido? Ele foi o primeiro chamado para ser apóstolo. Ele não foi o primeiro dos apóstolos a se converter. É importante dizer isso, porque o próprio André, irmão de Pedro, se converteu primeiro do que ele. Você já notou certamente que André era um dos discípulos de João Batista. André era mais interessado pelas coisas de Deus, vamos dizer assim. E Pedro, claro, ali talvez muito voltado para o seu trabalho material, mas depois André conduziu Pedro para ouvir, claro, João Batista, para se inteirar daquilo que João Batista pregava, e depois a ter um encontro com Jesus. Tudo isso é pormenorizado no livro. Pedro, então, ele vem a ser o primeiro a ser chamado para apóstolo, pelo sumo apóstolo, que é o Senhor Jesus. Ele foi o primeiro a levar o evangelho aos gentios e foi, claro, pioneiro no que tange a pregação pentecostal. O primeiro pregador pentecostal, a rigor, biblicamente falando, foi Pedro. Aí Jesus, sim, Jesus, claro, ele era cheio do Espírito Santo e tal, mas quando nós falamos de pregador pentecostal, nós estamos fazendo um link, usando uma palavra da atualidade, não é? Fazendo um link com o dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes aconteceu, na verdade, o que nós chamamos do Pentecostes inaugural. Pentecostes é um termo, claro, que hoje é sinônimo de derramamento do poder do Espírito Santo, não apenas uma alusão à festa, e a festa dos judeus. Tanto que o próprio Paulo, no primeiro século, ele já via o Pentecostes como algo relacionado com a cristandade. Tanto que você observa que ele estava lá em Mileto, voltando da sua terceira viagem missionária, lá em Mileto, naquele centro da filosofia pré-socrática, e ele dizia que ele estava indo para Jerusalém, que ele queria participar, ele queria estar lá por ocasião do Pentecostes. Por quê? Porque ele queria estar lá, se isso até ofereceria um risco para ele, porque os seus inimigos, os judeus asiáticos, estariam lá por ocasião das festas. Ele foi até advertido várias vezes: Paulo, por que você vai para lá? Seus inimigos vão estar lá. Mas além de os judeus estarem ali, judeus de toda parte, cristãos de toda parte também iam para Jerusalém naquela ocasião, para celebrar o quê? Para celebrar justamente o derramamento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes. Então na época já era uma data importante para a igreja, e Paulo estava levando donativos. Ele vinha lá da região da Caia, não é? Sul da Grécia, e também lá do norte da Grécia, conhecido como Macedônia. Ele tinha feito uma grande coleta, então ele trazia donativos para a igreja. Ele queria encontrar a igreja reunida, queria encontrar todos reunidos, claro, para dar o seu relatório. Os irmãos sabem que aconteceu de modo diferente, porque Paulo acabou sendo preso ali ele se tornou preso do Senhor. Os últimos 10 anos da vida de Paulo foram como prisioneiro de Cristo, mas nem por isso ele deixou de fazer a obra do Senhor.
pregou a palavra, mesmo preso em Cesareia por 2 anos. A Bíblia diz que aquele governador, o Félix, procurava Paulo constantemente, juntamente com a sua esposa, para ouvir a palavra. Claro que ele tinha interesse financeiro, porque em algum momento Paulo disse que trouxera donativos da Europa, e aquele procurador romano estava interessado nisso. Só que Paulo pregava a palavra ali, teve oportunidade também quando ele discursava na sua defesa, fazendo um discurso apologético, ele também pregava o evangelho. Então Paulo nunca ficou sem pregar a palavra de Deus. Mais um parênteses aí que eu acabei abrindo. Mas então Pedro foi o primeiro pregador pentecostal. Deixa-me citar então rapidamente, não vou realmente me prolongar, eu sei que as horas me mandam parar, já são agora 11h24, é isso? Então dentro de 10 minutos no máximo eu vou encerrar, até porque eu quero fazer um sorteio ainda. Quem chegou depois, olha aqui, eu vou sortear os 3 livros da série. Vou pedir até para minha esposa me ajudar, já enquanto eu vou concluindo aqui a palestra. A minha esposa vai pegar o nome de cada um dos irmãos que chegaram, e aí nós vamos sortear 3 livros, os 3 livros da série. Claro, quem for sorteado primeiro escolhe o livro que quiser ganhar. Nós estamos lançando o livro de Pedro, mas talvez haja quem ainda não tem o livro de João Batista ou de Estevão. Então nós vamos sortear os 3 livros. Mas falando rapidamente dos capítulos do livro de Pedro, eu não vou aqui pormenorizar, porque eu quero que os irmãos leiam. Mas o primeiro capítulo tem como título Provado pela Água. Veja, tem até um filme, né, que é A Prova de Fogo, né, pastor Charles? Mas eu faço um trocadilho, porque se teve um homem que foi provado pela água, foi Pedro. Ele foi chamado para ser um pescador de homens, mas ele nunca deixou as águas. Você pode ver que Pedro sempre está ligado às águas do mar da Galileia, do lago mar da Galileia, que tem vários nomes na Bíblia, não é? É chamado ali também de lago de Genezaré, Quinerete e assim por diante, mas é sempre o mesmo lugar, o mar da Galileia. Ele foi provado pela água porque ele teve vários testes na água, que eu pormenorizo no livro, não é? Começando com a pesca maravilhosa, lá em que ele foi provado pela água, depois uma grande tempestade, e depois outra tempestade em que Jesus andou por cima do mar, foi outra tempestade na qual Pedro também estava presente. Depois que Jesus ressuscitou mais uma vez, ali Pedro é provado junto ao mar da Galileia. Então eu exploro bastante isso nesse primeiro capítulo, provado pela água. Um segundo capítulo que eu intitulei Pregador, Apóstolo, Reticências. Papa não é? Porque veja bem, a igreja da maioria vai dizer que Pedro foi o primeiro Papa, né? Estou dizendo que Pedro é o primeiro pregador pentecostal. E aí, claro, nós abordamos também essa questão. Inclusive, eu apresento aí uma abordagem teológica, falando das 4 posições que existem sobre aquela declaração de Jesus para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus quis dizer com isso? Então são 4 posições. A primeira posição, claro, da igreja da maioria, diz o quê? Que Pedro é essa pedra, porque Pedro é o fundamento da igreja, segundo a igreja da maioria, a igreja romana, né? é o fundamento, e é também o primeiro Papa. A gente até brinca dizendo que se Pedro foi Papa, ele foi um Papa muito diferente, né? Porque Pedro era casado. A Bíblia menciona a sogra de Pedro. Aliás, teve alguém até que disse que a razão pela qual, né, Pedro negou a Jesus foi porque Jesus tinha curado a sogra dele. Veja que isso não tem nenhum fundamento, é claro, é apenas um gracejo que se faz. Mas então uma das posições é essa: Pedro é o primeiro Papa, Jesus, a pedra se refere a ele. E aí tem essa posição, claro, nós descartamos, mas tem 3 posições que são aceitáveis, e aí nós procuramos abordar cada uma delas e, claro, apresentar aquela que está mais próxima da Bíblia. Quais são essas 3 posições? Uma delas é que Jesus se referia a si próprio, como que dizendo: olha Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, referindo-se a si próprio, né? Então a pedra seria o próprio Jesus. Uma outra posição seria que a pedra é a declaração de Pedro, porque Pedro havia dito que
Jesus é o Filho de Deus, e Jesus disse: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então a declaração de Pedro foi essa pedra, sobre esta pedra, de que Jesus, né, essa pérola, vamos dizer assim, essa pedra, esse fundamento que você colocou, de que eu sou, Jesus falando, esse fundamento de que eu sou Filho de Deus, a igreja está firmada nela. Então essa é uma posição também aceitável, que nós procuramos abordar com pormenores, não é? Eu não estou aqui pormenorizando, claro, porque eu quero que os irmãos leiam o livro. E uma terceira posição é aquela posição em que Pedro seria tão somente o representante dos apóstolos, e que a pedra ali no caso seria os próprios apóstolos, que na verdade seriam um fundamento, mas não o fundamento. O fundamento, claro, é o próprio Senhor Jesus. O próprio Paulo disse isso, que não podemos pôr outro fundamento a não ser o que já está lá posto, que é o Senhor Jesus, diz lá em 1 Coríntios 3. E o próprio Pedro, que é a maior resposta para a igreja da maioria de que Pedro não é o fundamento da igreja, é que o próprio Pedro, na sua terceira pregação pentecostal, lá em Atos capítulo 4, diante do Sinédrio, ele disse que Jesus é a pedra. Disse ele é a pedra, ele é a pedra, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro também, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4, ele disse o que? Chegando-vos para ele, referindo-se a Jesus, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então veja como o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra. Então existe também o pensamento de que Jesus disse para Pedro: tu és pedra, porque ele era naquele momento o representante dos apóstolos, porque mais adiante fica claro, menciona-se também o fundamento dos apóstolos do Novo Testamento. Então os apóstolos seriam um tipo de fundamento sobre o grande fundamento que é o próprio Senhor Jesus. Então aí nós vamos, no livro, claro, nós explicamos melhor isso, e os irmãos vão chegar a uma conclusão segura à luz da palavra de Deus. No terceiro capítulo eu falo do treinamento de Pedro. O título do capítulo é esse: treinamento de Pedro, porque nós percebemos que Jesus, ao andar na terra, ele teve uma preocupação de treinar não somente os 12 apóstolos, mas treinar também 3 apóstolos em especial, Pedro, Tiago e João. E dentro desses 3, ele deu um treinamento especial para o próprio Pedro. Jesus treinou Pedro para ser líder da igreja. Não é por acaso que Pedro toma a palavra lá no começo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, para a escolha do sucessor de Judas. Depois, no dia de Pentecostes, ele toma a palavra. Não é por acaso. Ele havia recebido de Jesus o cajado de pastor, e ele fora preparado, fora treinado. Então nós abordamos bastante isso, o treinamento de Pedro, no capítulo 3. O capítulo 4 tem como título assentado para ver o fim. É quando Pedro ele acaba negando Jesus. Então nós contamos essa história, o contexto. Tem uma comparação interessante com Judas. Veja, Judas em certo momento pode ser comparado com Pedro. Será que Judas cometeu um pecado maior do que o de Pedro? Porque Pedro negou, mentiu, jurou e praguejou. 4 pecados juntos. Negou, mentiu, jurou e praguejou. Pedro. E Judas? Judas traiu. Sim, mas será que o pecado de Judas foi maior do que o de Pedro? Às vezes é difícil você mensurar, mas o fato é que Pedro se arrependeu, e o arrependimento de Pedro foi um arrependimento completo, que envolveu intelecto, sentimento e vontade. Então foi um arrependimento similar ao do filho pródigo, não é? Que estando lá no meio daquela sujeira, diz a Bíblia que ele lembrou-se da casa do pai, ele refletiu, ele reconheceu a sua miserabilidade, ele resolveu, ele tomou uma posição, e ele não somente refletiu, reconheceu e resolveu, ele de fato se levantou e foi em direção à casa do pai. Então veja que o arrependimento do filho pródigo envolveu intelecto, sentimento e vontade, as 3 faculdades da alma humana. No caso de Judas, você vai ver ele se arrependendo, mas o arrependimento de Judas foi um arrependimento meramente emocional, foi um remorso, por assim dizer,
porque envolveu apenas o sentimento, a parte sensorial. Ele sentiu ali, claro, que ele traiu o mestre, traiu o seu senhor, não é? Então aí eu explico bem, modéstia à parte, essa diferença entre o arrependimento de Pedro e o arrependimento de Judas. Eu faço essa comparação nesse capítulo, assentado para ver o fim, porque Pedro se assenta ali na roda dos escarnecedores, quando Jesus foi preso. Depois é o quarto capítulo, em pé. Se o terceiro é assentado, o quarto é em pé para um novo começo. É quando acontece a restauração de Pedro, não somente no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, claro, ali você vê que ele se coloca de pé e já era um novo homem. Mas essa mudança na vida de Pedro começa antes. Jesus dá uma atenção especial para Pedro após a ressurreição. Pode observar isso, e nós explicamos isso também. Na verdade esse já seria o quinto capítulo, né? Então o primeiro, provado pela água. O segundo, pregador, apóstolo, papa não. O terceiro, treinamento de Pedro. O quarto, assentado para ver o fim. O quinto, em pé para um novo começo. E aí o sexto capítulo é primeiro pregador pentecostal. É quando Pedro começa propriamente a sua série de pregações pentecostais. E aí eu faço uma abordagem exegética. É interessante isso, que você encontra várias obras sobre Pedro, sobre Paulo, mas assim uma característica, modéstia à parte, sempre enfatizando isso, que tem nesse livro, é que eu examino o discurso de Pedro, a sua pregação, o seu sermão, ponto por ponto. Claro que eu faço lá uma classificação, como se fosse um sermão nosso de introdução, meio e fim, né? Começo, meio e fim. Coloco ali alguns tópicos, por questão didática, claro, mas sendo fiel ao texto. É um sermão expositivo, vamos dizer assim, é uma exposição propriamente dos sermões de Pedro. E você sabe que em Atos você tem pelo menos 4 sermões de Pedro. Paulo tem 7 sermões registrados, 7 sermões registrados, sendo que um só apenas é dedicado a um público cristão, que é Atos 20, ali aquele discurso para os presbíteros de Éfeso em Mileto. No caso de Pedro, ele tem 4 sermões pentecostais, 4 sermões registrados, não é? Claro que ele pregou mais vezes, mas sermões registrados são 4. Quais são eles? Aquele do dia de Pentecostes, depois um segundo que está no capítulo 3 de Atos, que foi motivado pela cura daquele homem coxo que estava junto à porta do templo, a porta formosa do templo. Ali Pedro prega mais uma vez. Um terceiro sermão registrado de Pedro foi diante do Sinédrio, no capítulo 4 de Atos. E o quarto, claro, foi na casa de Cornélio. Ali também foi um sermão. Claro que Lucas registra de maneira resumida, mas você percebe nitidamente ali que Pedro apresentou mais um sermão. Esses 4 sermões são examinados. 3 deles nesse 6º capítulo, o primeiro pregador pentecostal, em que eu abordo também as viagens missionárias de Pedro. Você sabia que Pedro também fez viagens missionárias? É comum dizer que Paulo fez viagens missionárias, mas no livro eu abordo as viagens missionárias de Pedro. Pedro, que também se tornou um pregador itinerante. Interessante que hoje em dia a pessoa primeiro é pregador itinerante para depois se tornar um pastor, não é? O camarada diz: estou cansado dessa vida de itinerância, de viajar para lá e para cá, agora eu quero ter uma igreja. Hoje em dia acontece assim. No caso de Pedro foi diferente. Primeiro ele foi pastor, primeiro ele foi líder, para depois se tornar um pregador itinerante. Ele foi longe, tanto que ele foi longe que Paulo cita a influência de Pedro lá em Corinto. Não há, claro, nenhuma evidência assim interna na Bíblia de que Pedro esteve em Corinto, mas tudo indica que sim. Por quê? Porque Paulo fala inclusive de 4 partidos que havia em Corinto. Havia o partido ali, uns diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de apóstolo, mas tinha um 4º grupo que dizia eu sou de Cristo. Era o pior grupo que tinha. Paulo apresenta também como uma facção. Mas como, irmão Ciro, o grupo de Cristo era o pior? Sim, porque na igreja geralmente estava o Pedro, estava Paulo, estava Apolo. E aqueles que diziam eu sou de Cristo nem queriam saber de igreja, nem congregavam.
era, por assim dizer, os desigrejados dos dias de hoje, né? Não querem saber de igreja e tal, e você sabe que é importante você pertencer a uma boa igreja, né? Não é qualquer igreja, cara, é uma boa igreja. Mas veja, a influência de Pedro era tão grande que tinha um partido lá em Corinto, assim como a influência de João Batista. Veja, eu falo que não há evidência de que Pedro esteve em Corinto, porque João Batista, sem estar em Éfeso, tinha discípulos. Lembra quando Paulo chegou em Éfeso e tinha lá uns discípulos de João Batista? Só conhecia o batismo de João. João Batista influenciou gente até Éfeso. Você vê a influência de João Batista como ela foi grande. E Pedro também tinha influência lá em Corinto. Mas no caso de Pedro é bem possível que ele andou por todas aquelas partes. Alguém diz até que ele morou em Roma, né, durante um bom tempo. Isso é difícil de defender também. O certo é que muito provavelmente ele foi martirizado em Roma, isso sim. Agora que ele viveu em Roma e durante muito tempo e foi bispo de Roma e durante um bom tempo, isso aí, claro, a igreja da maioria é que defende, né, com base na tradição, mas isso aí também é bem controverso. A gente não tem como ser dogmático quanto a isso. O último capítulo é linha de chegada. Nós colocamos esse termo, esse título, por quê? Porque nós apresentamos ali uma maratona apostólica. Uma maratona. Você sabia que a Bíblia menciona uma maratona apostólica? Pedro sempre está em primeiro. Pode ver em todas as listas dos apóstolos, Pedro está em primeiro. Mas tem alguns apóstolos que vão trocando de posição. Judas, claro, também está sempre em último, porque ele traiu o Senhor. Mas você vai ver Tomé trocando de posição com Mateus. Você vai ver André trocando de posição com João, né? Porque inicialmente aparece Pedro, André, seu irmão. Depois aparece Tiago, João. Depois você vai ver João passando para segundo lugar. Na última lista, que é a lista de Atos dos Apóstolos, você vê nitidamente que os nomes não foram citados aleatoriamente. Ali estava uma escala de importância dos apóstolos. Pode observar que aparece Pedro, depois aparece ali João, aparece Tiago, né? Pedro, Tiago e João foram aqueles que foram treinados especialmente por Jesus, eram os líderes, e Pedro era o principal líder. Então eu explico ali, na verdade, apesar do livro ser sobre Pedro, nesse último capítulo tem um resumo biográfico dos 12 apóstolos, inclusive Judas. Faço uma abordagem sobre Judas, que foi o grande perdedor, né, por dizer assim, dessa maratona, porque traiu o nosso mestre. Pastor Charles, eu acho que eu já falei demais. Vou parando por aqui e vou fazer o sorteio já.